Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar em um dos questionamentos mais profundos e dolorosos da nossa jornada de fé. Por que Deus permite a dor? É uma pergunta que ecoa nos corredores da alma, especialmente quando enfrentamos perdas, tristezas e momentos que parecem insuportáveis. Por que um Deus de amor permitiria que passássemos por tanto sofrimento? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. A própria Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, assim como nós, lutaram para entender os caminhos de Deus em meio à aflição. Vamos começar desvendando esse mistério. A primeira coisa que precisamos entender é que vivemos em um mundo que não é mais o Éden desde Queda. O pecado e a imperfeição entraram na nossa realidade, trazendo consigo a dor, a doença e a morte. Isso não foi o plano original de Deus. Ele nos criou para a comunhão perfeita com Ele, em um mundo sem lágrimas. A dor é uma consequência de um mundo que se afastou de seu Criador. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo em um mundo caído, Deus não está distante nem indiferente. Ele está presente, trabalhando ativamente em meio ao caos. Pense na história de José. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Ele foi traído, falsamente acusado, esquecido na prisão. Olhando de fora, parecia que Deus o havia abandonado completamente. Onde estava Deus enquanto José sofria? Mas, anos depois, José, agora governador do Egito, diz a seus irmãos algo impressionante. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Percebem a profundidade disso? Deus não causou o mal, mas Ele o usou. Ele transformou a traição, a injustiça e a dor em um instrumento de salvação para toda uma nação. A permissão de Deus para a dor de José tinha um propósito maior, um propósito redentor que ele só conseguiu enxergar muito tempo depois. Outro exemplo poderoso é Jó. Ele perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde. Seus amigos tentaram encontrar uma explicação lógica, dizendo que ele devia ter pecado. Mas a dor de Jó não era um castigo. No final, Deus não explica a Jó o porquê de cada sofrimento, mas ele se revela a Jó. E nesse encontro, Jó entende algo mais importante: a soberania e a bondade de Deus. Mesmo quando seus caminhos são incompreensíveis para nós, às vezes, o propósito da dor não é nos dar uma resposta, mas nos levar a um relacionamento mais profundo com o próprio Deus. Agora, vamos falar sobre a permissão de Deus em nossos piores momentos. A Bíblia nos ensina que Deus usa as dificuldades para nos moldar, para nos purificar. Em Romanos 5, Paulo escreve que nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. É como o trabalho de um ourives que usa o fogo para purificar o ouro. O fogo é intenso, doloroso, mas é necessário para remover as impurezas e revelar o verdadeiro valor do metal. Da mesma forma, Deus permite que passemos pelo fogo da aflição, para que nosso caráter seja refinado e nossa fé se torne mais forte e genuína. Pense em um músculo. Para que ele cresça e fique mais forte, ele precisa ser submetido à tensão, ao esforço, ao rompimento de fibras. Dói no começo, mas o resultado é o fortalecimento. Espiritualmente, acontece algo semelhante. A dor e a pressão podem ser as ferramentas que Deus usa para fortalecer nossa fé, nossa dependência dele e nossa compaixão pelos outros. Quando passamos por uma dificuldade e experimentamos o consolo de Deus, nos tornamos mais capazes de consolar outros que passam pela mesma situação. Nossa dor se torna uma ponte para a cura de outra pessoa. E o que dizer das perdas? Daquela dor que parece definitiva, a perda de um ente querido, a perda de um sonho, a perda da saúde. Como encontrar esperança nisso? A resposta definitiva da Bíblia para o sofrimento não é uma explicação, mas uma pessoa: Jesus Cristo. Deus não ficou no céu, observando nossa dor de longe. Ele entrou nela. Jesus, o Filho de Deus, se tornou homem e experimentou a dor humana em sua forma mais intensa. Ele sentiu a traição, a injustiça, a dor física, a angústia emocional e até mesmo o sentimento de abandono na cruz. A cruz é a maior demonstração de que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. É ali que vemos o mal em sua pior forma, a morte do Filho inocente de Deus. Mas é também ali que vemos o poder redentor de Deus em sua maior glória. Deus pegou o pior ato da história da humanidade e o transformou no maior ato de salvação. Através da morte e ressurreição de Jesus, a morte foi vencida, o pecado foi perdoado e a promessa de uma nova vida nos foi dada. Em tempos de perda, podemos nos agarrar a essa promessa. Apocalipse 21 nos dá um vislumbre do futuro que nos espera.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa esperança final. A dor que sentimos agora não é o fim da história. E um capítulo doloroso, sim, mas não o último. Há um dia chegando onde toda dor fará sentido ou simplesmente deixará de importar diante da glória que nos será revelada. Então, por que Deus permite a dor? Ele a permite porque em sua soberania, Ele pode usar o que o inimigo intenta para o mal e transformar em bem. Ele a permite para nos purificar, para fortalecer nossa fé e nos tornar mais parecidos com Cristo. Ele a permite para nos lembrar que este mundo não é nosso lar definitivo. E acima de tudo, Ele entrou em nossa dor através de Jesus para nos redimir e nos dar uma esperança que transcende qualquer sofrimento. Se você está passando por um momento de dor agora, quero que saiba que Deus está com você. Ele não te abandonou. Mesmo que você não entenda o porquê, apagoceia quem Ele é. Um Deus bom, soberano e que te ama profundamente. Como está escrito em Romanos 8. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que todas as coisas são boas, mas que Deus pode trabalhar em todas as coisas para trazer um bem maior. A dor é um mistério, mas a presença de Deus é uma certeza. A redenção é uma promessa, e a esperança é a âncora da nossa alma. Confie que, mesmo nas noites mais escuras, o sol da justiça de Deus vai brilhar novamente. Ele está tecendo uma história com a sua vida. E mesmo os fios escuros da dor são necessários para a beleza final da tapeçaria. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir. E se você está lutando, não hesite em procurar ajuda. Seja na sua comunidade de fé, com amigos ou profissionais. Você não precisa passar por isso sozinho. Continue firme. A esperança está a caminho. Até a próxima.